E tem ali uma parte que é o dos suicidas. E que nessa parte dos suicidas, tinha uma mãe que havia se matado para poder se encontrar com o filho. Só que, o que aconteceu? Ela não encontrou com ele. Porque por ter cometido suicídio, porque ela não suportou a partida do filho dela, que claro que para uma mãe é uma dor que é inigualável, né? Nós homens a gente não consegue mensurar para quem é, né? Para uma mãe o que é a perda, entre aspas, a partida de um filho. Né? E essa mãe não aguentou. E ela se suicidou-se. E ela lamentava, quando o Kardec chamou, evocou ela lamentava porque ela não via esse filho. Só que o filho já tinha dado uma comunicação que ele estava próximo dela, só que ela não conseguia ver. Ela não conseguia vê-lo. Por causa do que ela estava em volta do que ela havia cometido, que era o suicídio, o sofrimento que ela causou a si mesma, não foi Deus, não foi ninguém, foi ela mesma que causou aquilo, e o filho estava ali perto dela tentando ajudar, mas ela não conseguia, e nem ia conseguir tão cedo ver ele. Isso acabou se tornando um castigo, não de Deus, mas um castigo imposto por ela mesma, por não ter esperado o tempo certo de vida, né, ter vivido e ter desencarnado, e ela teria encontrado ele. Ela quis apressar, na dor da partida do filho, a mãe, né, ela quis apressar e acabou distanciando mais ainda. Né? E a perda de entes queridos foi algo que foi muito presente, por exemplo, na vida de Chico Xavier. Tem outros médios também, aqui nós tivemos também psicografia aqui nessa casa, que também, né, tivemos pelo Divaldo, tivemos por vários outros médios, mas o Chico foi conhecido como, né, as mães de Chico, né, até saiu um filme, que as mães acabavam recorrendo a Chico Xavier, quando elas acabavam, o seu filho acabava partindo, ou perdendo, como elas diziam, perdendo o filho, e elas acabavam recorrendo a ele. Né, e muitas psicografias que veio pelo Chico, eu tenho uma coleção vastíssima ali, né, eu gosto de ler essas cartas, e todas elas falam, você pode pegar, todas elas falam da continuidade da vida, um puxãozinho de orelha às vezes no pai e na mãe, que fica chorando, e aquilo acaba atrapalhando o espírito. Porque é uma questão de sintonia. A gente vibra, seja amor, seja ódio, seja medo, seja carinho, a gente vibra. Essa vibração chega no espírito. Ele recebe essa vibração. Então, se o pai e a mãe não se conformam com a partida do seu filho, isso para ele vai ser mais difícil ele se adaptar no mundo espiritual, porque ele está ligado pelo amor. E uma mãe chorando pelo seu filho, querendo ou não, chega nele. E se a mãe chora de saudade é uma coisa. Isso, todos eles falam, isso ok, é normal. A gente chora de saudade, isso é normal. Mas chorar inconformada, chorar de revolta contra Deus, blasfemando contra Deus, ou revolta por ter partido, aí fica perguntando por quê? Por que aconteceu? Isso, para o espírito, é um incômodo. Ele não consegue, no mundo espiritual, ter aquela paz de continuar. Porque lá ele vai estudar, ele vai continuar a trabalhar em prol da família dele. Porque a morte, não, entre aspas, ela não quebra esse vínculo. Esse vínculo continua. Só que ele está numa outra atmosfera, outro mundo. Mas ele consegue visitar a gente, ele consegue visitar vocês, ele consegue te visitar. Às vezes ele fala no teu ouvido, às vezes, opa, parece assim que parece também uma coisa assim, uma impressão, parece que eu escutei. Tem mães que falam que parece que sente que o filho abraçou, que deu um beijo. Sim, é possível. Eles visitam. Claro que você tem que preparar
essa atmosfera dentro de casa. Porque se você tem uma vibração muito pesada dentro da tua casa, ele vai te olhar à distância. Porque aquela vibração ali não vai fazer bem para ele. Vai ser difícil ele chegar ali, ele ficar ali. Ele vai orar por ti, ele vai tentar te ajudar, mas você precisa também se esforçar para isso. Então a partida, na realidade, essa partida ela é apenas momentânea. Quem ficou fomos nós. Ele foi para o lugar que é o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. É o verdadeiro mundo. Não é aqui. Nós é que ficamos. Quem já partiu antes de nós, já foi. Assim como nós poderíamos ter partido antes. Né? Então, para que ter medo da morte? Claro que isso não significa que eu vou sair e atravessar a rua Amazonas às 6 horas da tarde, de olhos fechados, porque eu não tenho medo da morte. Ou dar um tiroteio, eu vou ficar aqui palestrando para vocês ainda. Eu já tinha saído faz tempo por aquela porta. É óbvio, eu não vou ficar que nem um bobo aqui. Né? Uma questão de sobrevivência. Agora, se eu tiver que morrer, óbvio, eu vou desencarnar. Então eu sei que é difícil falar, ainda mais nesses tempos aqui de pandemia, de Covid, etc. Tal, é difícil falar para uma pessoa que perdeu um ente querido, que existe vida após a morte, porque ela muitas vezes ela está imersa numa dor que a gente tem que respeitar. Não é porque somos espíritas que a gente não chora, a gente também chora.